João, boa noite. Queria que você falasse a respeito da análise da partida de hoje. Palmeiras consegue manter a invencibilidade diante do Santos e também no Campeonato Brasileiro. E também um panorama do que aconteceu com o zagueiro Gustavo Gomes, que não voltou do intervalo e, pelo que passar de informação, está no hospital. Muito boa noite. Sim, foi um jogo equilibrado. Nós estávamos à espera disto. O adversário adaptou-se porque joga na casa dele, adaptou-se mais rapidamente a este batatal. Continuamos sem entender como é que o futebol que move milhões continua a ter uma pista de dança como vimos hoje. Nós que já andamos nisto há quase 20 anos, o campo deve ter sido furado ontem pela irregularidade que ele tinha. E o Santos, como já domina muito bem, conseguiu ter um jogo mais agressivo, um jogo mais vertical, a pressionar-nos melhor, criando-nos muitas dificuldades no primeiro tempo. Nós não entendemos que hoje era jogo para sermos um bocadinho mais verticais e trabalhar menos o jogo, por isso tivemos muitas perdas de bola no nosso meio campo, porque estava muito difícil de jogar, é muito difícil de dominar, a bola está sempre a saltar. O adversário teve muito mérito no primeiro tempo, criou-nos dificuldades. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo destes, que sabemos que era um jogo que se ia resolver por detalhes, e na segunda parte tivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o golo. Relativamente ao Gustavo Gomes, sim, está no hospital, parece que as notícias são boas. Mas ele saiu ao intervalo porque quando parou de fazer o exercício físico começou-se a sentir tonto e mal disposto, e nós por precaução não podemos ter um jogador deste e decidimos substituí-lo, e foi para o hospital para despistar qualquer problema, mas ainda não temos a certeza do que foi. João, boa noite. Você citou em relação ao gramado aqui da Vila Belmiro, o quanto isso talvez tenha atrapalhado o jogo do Palmeiras no jogo de hoje. E além disso também um aspecto físico, né? O Palmeiras vem de uma maratona de jogos já do mês de abril, com 9 partidas agora também no mês de maio. Vocês acham, e qual é a leitura também já do departamento médico, tem pesado já esse aspecto físico? Vocês têm sentido isso nos últimos jogos? Obrigado. Boa noite. O Santos jogou com estes jogadores há 2 dias, nós também jogámos com estes jogadores há 2 dias. Estávamos de igual forma no jogo, com o mesmo tempo de recuperação, estava tudo igual. Foi só esse aspecto, ou seja, nós não nos conseguimos adaptar ao contexto do jogo. Um clássico destes que ia ser de duelos, de divididas, e nós vínhamos preparados para impor o nosso jogo e não para ter que alterar o nosso jogo. E não conseguimos impor o nosso jogo. O adversário, repito, pressionou muito bem no primeiro tempo, conseguiu criar-nos muitas dificuldades. Relativamente a essa parte física, estes jogadores estão adaptados a jogar em 3 em 3 dias e a iniciar jogos sem estar a 100%. Felizmente, o futebol alterou uma regra que foi as 5 substituições, e nós conseguimos usar essa regra hoje só conseguimos fazer 4 das normais. Tivemos que utilizar uma com o Gustavo Gomes ao intervalo. Felizmente existe essa regra aqui no futebol mundial e especialmente aqui no futebol brasileiro, que dá para gerir um pouco, mas não vamos por aí porque o adversário teve exatamente as mesmas condições que nós. Tudo bem, João? Boa noite. A gente acompanhou hoje a entrada do Richard Rios, né, um pouco mais à frente, no lugar do Rafael Veiga. Eu queria entender da comissão técnica se é algo que isso pode acontecer mais vezes, né, se vocês enxergam ele um jogador, né, com essa habilidade e com essa possibilidade também de entrar nessa rotação, hein, quando o Veiga, que é um cara que tem, né, não tem tanto substituto assim nesse elenco do Palmeiras. Boa noite. Boa noite. O Richard entrou pelo Veiga também no último jogo contra o Fortaleza. Tem grande capacidade técnica, tem grande capacidade física. Nestes jogos mais pegados e quando estamos a ganhar, é um jogador que ajuda mais a defender. E o treinador optou por ele, como também já optámos algumas vezes pelo Jonathan, pelo Luís Ali, mas hoje sentimos a necessidade de dar poder ao meio campo, dar intensidade ao meio campo, porque estava muito difícil de jogar e quando não se dá para jogar temos que usar outras armas, e foi o que tentámos hoje. Quando decidimos tirar o Veiga, foi dar esse peso no meio,
porque estava difícil hoje, o jogo estava difícil. Boa noite, João. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. A comissão técnica do Palmeiras fala muitas vezes sobre competir. Se o Palmeiras competir mais que o adversário, ou mesmo que o adversário, terá grandes chances de vencer. Se não conseguir competir, pode perder de qualquer adversário. Hoje, a sensação é de que o Palmeiras não estava conseguindo competir tanto quanto o Santos. Isso teve mais a ver com o mérito do adversário, com alguma questão física de desgaste, ou com o gramado, que altera também muito o modo de entrar em campo e o modo de se colocar em campo do Palmeiras. Excelente pergunta. Hoje, especialmente, nós estávamos à espera de um jogo de competição, preparámos os nossos atletas para isso. E no primeiro tempo, claramente, o Santos conseguiu competir mais que nós, teve mais intenso, mais agressivo sobre a bola, mais pressionante, por uma razão simples. Quando eles estavam na primeira fase e na segunda fase de construção, metiam o pezinho debaixo da bola e jogavam de segunda bola. E nós, quando estávamos na primeira fase, segunda fase de construção, tentávamos sair a jogar e perdíamos a bola porque estava difícil. E isto fez com que o jogo passasse alguns momentos mais no nosso meio campo e nós sem bola. Mas depois, no segundo tempo, as coisas mudaram. Nós conseguimos voltar ao que éramos antes, competir mais com o Santos, estar mais em cima, mas, como volto a dizer, com este gramado, só mesmo de jogo direto ou uma ação individual, porque assim é quase impossível. E eu falo por nós, mas o Santos passou pelas mesmas dificuldades. A diferença é que o Santos já está adaptado a isto. João, tudo bem? Nicolete, ESPN. Eu queria saber qual a estratégia para o próximo jogo, né? Cerro Porteño, Libertadores, fora de casa, além do Gustavo Gomes, que saiu com essa preocupação. Se tem algum outro jogador, a gente viu que o Veiga também, de repente, saiu um pouquinho sentindo ali dores no tornozelo. Se tem algum outro jogador que preocupa ali para esse jogo, ou você acha que vai dar para descansar, o time chegar inteiro para pegar o Cerro com 2, 3 dias aí de descanso, né? O que é que nós sentimos quando temos 3 e 2 dias? Que hoje foi o caso, que só tínhamos 2 dias. O jogo foi quarta e sábado. Essas 24 horas faz toda a diferença, porque estes jogadores têm uma adaptação muito grande e uma preparação de recuperar de um jogo muito grande. E hoje só tínhamos 2 dias, é verdade. Para o Cerro Porteño agora vamos ter 3 dias. Por isso achamos que poucos nos preocupam. Temos que ver, claro, o caso do Gustavo Gomes, temos também a volta já do Marcos Rocha, temos o Veiga com alguns problemas, mesmo o Rony, mas eu acho que com esses 3 dias vamos conseguir debelar essas limitações, mas temos sempre opções. Hoje ficou lá o Jailson, ficou lá o Jonathan, tem o Garcia, opções não nos faltam. Mas daqui na quarta-feira, com esses 3 dias, de certeza que vamos aparecer a 100% e preparados para ganhar o jogo no Paraguai. João, queria que você falasse com relação agora ao Luiz Guilherme, que nessa temporada está ganhando mais minutos no time profissional, um jogador que, assim como o Endrick, acabou pulando algumas etapas pela qualidade que tem. Como que hoje a comissão técnica do profissional enxerga esse atleta com o poderio de desenvolvimento que ele tem? Nós hoje fizemos uma avaliação clara que foi muito parecido com o que o Santos faz. Precisávamos de ações individuais, de explosividade, de jogadores que conseguissem resolver sem ajudas e sem apoios, um jogo mais individual, um jogo mais analítico. E optámos pelo Luís porque ele tem essa explosividade, tem essa forma de jogar inata dele. E é um jogador que se tem adaptado muito bem ao nosso contexto, ao contexto de futebol profissional. É um menino que quer sempre evoluir e aprender, tem uma capacidade incrível, está à vista de todos, mas tem que necessitar do seu tempo, como todos eles, vai errar, faz parte da idade. Esperemos que acerte mais vezes do que erre, e hoje, dentro deste contexto, decidimos optar por ele. E teve um bom desempenho. Infelizmente não conseguimos criar mais situações, principalmente do último terço, para conseguir mostrar mais dessas capacidades desse atleta, mas tem-se adaptado bem, está integrado totalmente no grupo. João, ainda sobre um atleta que entrou e participou de 45 minutos de um clássico, Naves, um zagueiro que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica do Palmeiras.
Palmeiras que liberou o Kusevich no início da temporada para o Coritiba. Qual é a avaliação do Naves? Hoje ele já é um zagueiro que pode ser colocado nas mesmas condições de Murilo, Gomes e Luan dentro do elenco do Palmeiras, ou ainda é um jogador bolsa, como a comissão técnica costuma utilizar o termo? Na temporada passada estava dentro dessa bolsa, e nós quando decidimos que o Kusevich, mais pelo jogador que decidiu que queria jogar mais, e quando decidimos que o Kusevich podia ir embora, olhámos para o Naves e dissemos: não está preparado, vai ser o nosso quarto zagueiro. O Naves sabe disso, tem o espaço dele, trabalha muito bem, sempre à espera da oportunidade que sobra. Lembro-me, no ano passado sobrou quase 11 jogos para o Kusevich, e ele está à espera que isto aconteça. Sabe que é o quarto zagueiro, sabe que é o nosso quarto zagueiro, nós confiamos nele, ele trabalha muito bem e sempre à espera da oportunidade. Aconteceu, o Murilo está fora, o Gomes teve que sair, abriu o espaço para o quarto zagueiro. E se o Gomes não estiver bem na quarta-feira, já sabemos quem é que vai ser o zagueiro titular. Obrigado, boa noite.